Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, eu vou continuar seguindo um passeio aí desorganizado entre alguns dos slides dos diferentes materiais do curso que a gente vai usar para falar sobre esse procedimento de fabricação dos dispositivos integrados, que é a nossa introdução ao funcionamento da microeletrônica. Então, eu vou continuar aqui com a aula 10, que tem o título CMOS 2, desse curso aqui da primavera de 2021, que é do começo do ano agora, da Universidade de Berkeley, certo? Então, pular essa parte aqui inicial. Transistores CMOS, a gente parou mais ou menos por aqui. A gente discutiu nas aulas anteriores por que fazer essa utilização aí dos dispositivos CMOS para processar informação, armazenar informação e processar. E agora a gente quer estudar com um pouco mais de detalhe como é que se faz essa implementação. Então, ele começa esse slide aqui, ó, mostrando que existem características interessantes do transistor, que são a força e a simetria dos dois transistores. A gente vai ver mais detalhes sobre isso quando a gente estudar o balanceamento e tiver equações para esse negócio. Mas aqui ele está chamando atenção para o seguinte: existe uma espécie de força do transistor que é proporcional à razão W sobre L. O W é a largura da região onde vai ser formado o canal condutor, e o L é o comprimento. A gente pode pensar nesse canal como sendo um material resistivo, certo? Tem um condutor ali que tem uma certa resistência. Como ele é fininho, essa resistência pode ser considerável. Então, a capacidade de produzir corrente aí desse transistor, ela varia de maneira proporcional ao W. Quanto maior o W, mais corrente você tem, porque vai ter uma região maior para a corrente passar, e inversamente proporcional ao L. Quando o L fica grande, você aumenta a resistência, como acontece no resistor tradicional. E dependeria também da profundidade aqui do canal, mas ela entra de outra maneira. A profundidade no eixo Z vai depender aí da tensão aplicada entre o gate e o corpo do nosso transistor. Então, normalmente se faz o L o menor possível, permitido pelo processo. Diminuir o L também vai aumentar o número de transistores que você consegue colocar no circuito. E o W, você poderia pensar em fazer o W o maior possível, mas tem um compromisso aí. Se você fizer o W grande demais, vai aumentar a capacitância e isso vai diminuir o tempo de resposta do transistor. Então, esse W não deve ser feito grande demais, senão você perde área, aumenta a capacitância e diminui a velocidade. Ok. Outro ponto que ele está chamando a atenção aqui é que esses MOS, esses transistores MOS, são dispositivos simétricos. O source e o drain são intercambiáveis, né? Você pode trocar um pelo outro, a corrente poderia fluir ao contrário. Mas, por razões de simplicidade do design, normalmente eles vão ser construídos de maneira que a corrente sempre flui na mesma direção. A gente conversou sobre isso ainda na aula passada. Então, o source vai ser sempre a fonte dos portadores de carga, sejam eles elétrons ou buracos. Os portadores vão sair do source e vão fluir na direção do dreno, certo? E aí o sentido da corrente vai ser oposto, dependendo se você está olhando para um NMOS ou para um PMOS. Beleza. Aí tem aqui um exemplo de como é um esquemático, um layout físico, né, da máscara que é usada para construir um desses dispositivos. Mas eu não vou olhar para esse esquemático agora, a gente vai pular aqui rapidamente, seria uma porta NAND. Eu espero que no final da aula de hoje a gente tenha uma ideia mais ou menos de por que ele tem que ter esse formato. Vamos pular aqui. E aí, eu comecei discutindo na aula passada também que a gente vai começar a usar esses transistores como se fosse uma chave controlada por tensão. É como se fosse uma resistência que você pode colocar num valor muito baixo, aí a gente diz que a chave está fechada, está uma espécie de curto-circuito quando a resistência é pequena, o R-on. Ou então você pode colocar num estado com a resistência alta, tem um R-off, que corresponde à chave aberta, onde a corrente vai ser muito pequena. E essa chave é controlada pelo módulo da tensão VGS, que é a tensão entre o gate e o source, de onde vão sair aqueles portadores de carga, de maneira que quando o módulo do VGS é maior do que um certo limiar, então você começa a ter um processo de condução de corrente através desse transistor. Então, o nosso transistor ele é uma chave controlada por tensão. Você vai usar a tensão VGS para habilitar ou não a passagem da corrente entre o dreno
entre o source e o dreno, certo? Aí discutimos isso um pouquinho na aula passada. A razão de aparecer essa tensão VT, esse limiar de tensão, é por causa dessa curva aqui. Essa curva está mostrando quem é a corrente entre o dreno e o source em função da tensão VGS. Então, a gente está vendo que quando a tensão VGS é muito pequena, menor do que um certo valor aqui, digamos, chamado de VT, nesse caso 0,25 volts nessa figura, essa corrente IDS ela é desprezível, ela é muito pequena. Então, a gente diz que o transistor está no estado desligado, está no estado de corte, certo? Tem uma corrente muito pequena passando. Quando você aumenta um pouco mais a tensão, tem um comportamento aqui dessa curva que a corrente passa a subir mais rapidamente em função da tensão VGS. Aí você tem uma corrente relativamente grande, a nossa chave vai se comportar aí como um resistor, que tem uma resistência R1, aproximadamente linear. A gente chama essa região aqui de região linear. E então você tem a chave transmitindo, né? A chave conduzindo aí com a resistência finita. Até o valor máximo, que quando você colocar a tensão do dreno de 0,7 volts, você vai ter um valor máximo de corrente. Nesse caso, 1,2 mA é a chamada corrente ligada, aí, quando o transistor está ligado. Se você tentar aumentar mais essa corrente, eventualmente ela pode saturar, vai depender do valor da diferença de tensão VDS. Se o VDS for pequeno, a corrente vai para zero também. Então, aqui está um gráfico mostrando, em função do VDS agora, qual é o valor da corrente IDS que aparece. Então, vocês estão vendo aqui, ó, se você ultrapassar um certo valor mínimo de corrente, inicialmente nessa região aqui, em que a corrente sobe linearmente em função do VDS, e depois ela fica praticamente constante. Essa região onde a corrente é constante é o que a gente chama de região de saturação. A corrente atingiu um valor máximo e aí ela não aumenta mais. Nós vamos estudar com mais detalhes esse tipo de comportamento. Vamos escrever equações aí para essas funções que dão o valor da corrente e usar essas equações em algumas circunstâncias para determinar qual vai ser o valor da corrente e fazer as equações aí do sistema. Mas elas são equações meio complicadas, a gente não usa manualmente. Normalmente elas são feitas pelo modelo lá do simulador, do SPICE. O SPICE vai fazer as contas para a gente e a gente só vai usar o simulador. Você vai montar o circuito e vai usar o simulador para ele calcular os comportamentos corretos, o valor da corrente, etc. Fica mais fácil. Ok. Agora, o que a gente quer fazer é começar a usar esses transistores para fazer o processamento da informação. Então, na aula de hoje, nós vamos rever aqui um pouquinho do que eu falei na aula passada, que é a nossa primeira porta lógica, certo? Vamos construir o inversor. Então, relembrando aqui, ó, o modelo liga-desliga para o transistor. Se a gente tem um transistor tipo N, o NMOS, NMOSFET, ele vai ter dois estados dependendo da tensão VGS, certo? Então, se o VGS for menor do que a tensão de limiar, aquele VT, a gente tem a chave aberta, que é esse caso aqui do lado direito. Módulo de VGS menor do que módulo de VT, chave aberta, não tem corrente. A corrente é muito pequena. Se o módulo de VGS for maior ou igual a VT, aí você tem a chave fechada, passa a corrente através do transistor. De onde é que vem essa corrente? Ela tem que ser causada por uma diferença de tensão entre o source e o dreno. Então, eu estou supondo aqui que o source tem uma tensão alta e o dreno tem uma tensão baixa. Aí, a nossa chave está no estado fechado, se o VG tiver uma tensão alta também. Nesse caso, o VG tem que ser maior do que o VS, e aí você tem uma corrente passando, certo? Ok. Então, a gente está no estado que eu posso trocar o transistor por uma resistência R1, que depende ali daqueles parâmetros, daquelas equações que a gente não entrou em detalhe, mas é como se fosse uma resistência constante, não muito grande. Tem um pequeno resistor. Beleza. Aqui tem uma curva do IDS de novo em função do VGS. Modernamente, esse é o processo planar, né? Modernamente existem processos mais modernos, tem o FinFET e tem o Gate All Around, que são usados nas tecnologias de hoje em dia para os processadores que a gente vai comprar daqui a alguns anos. Mas eu queria queria tratar também do PMOS. Então, aqui está, de novo, o NMOS, só que agora, ao invés de supor que a chave está completamente aberta,
a gente vai ter dois estados de resistência. Tem o R-on, que é uma resistência pequena, ou um R-off, que é uma resistência grande. Quando a resistência for grande, é como se fosse a chave aberta, não tem corrente praticamente, porque esse R-off é muito grande. E esse é um bom modelo quando você tem, ele está dizendo aqui, ó, abaixo dos 100 nanômetros de tamanho, esse é um modelo melhor, porque a resistência nunca é tão grande assim, sempre vai ter uma pequena corrente de fuga, mesmo que o transistor esteja no estado aberto. Beleza. Aí, do ponto de vista lógico, significa o seguinte, a gente vai pensar na tensão, no valor da tensão aplicada no gate, como tendo aquele nível lógico que a gente define da seguinte maneira. Se eu tiver tensão baixa, eu vou dizer que é nível lógico 0. Baixa significa abaixo da metade do meu valor alto nominal. Então, por exemplo, digamos que eu vou escolher o nível baixo nominal vai ser 0 volts, e o nível alto nominal vai ser, por exemplo, 1.8 volts. Esses são valores típicos. Então, se eu tiver abaixo de 0,9, para mim isso é um 0. Quando a gente tem 0, o VGS aqui vai ser menor do que o V-threshold. O V-threshold é na faixa de 0,7 volts, quando você usa 1.8. Então, a chave está aberta. Se o VGS for maior do que 0,9, maior do que 0,7, na verdade, aí você fechou essa chave, fechou o circuito. E aí você tem a resistência R-on e não R-off, certo? Então, esse transistor funciona como uma chave controlada por tensão, e essa tensão eu posso pensar como sendo um nível lógico. Aí o que a chave está fazendo é o seguinte, se o X for igual a 1, quer dizer, eu tenho alta tensão no gate, então o Y vai ser igual a Z, ele vai dar um contato elétrico aqui entre o ponto Y e o ponto Z. Se o X não for igual a 1, se o X for igual a 0, então não tem contato entre o Y e o Z. Aí eu estou vendo que essa notação aqui não é muito boa, porque eu queria chamar de Z um terceiro estado lógico aí, que seria o estado de alta tensão, de alta impedância, né? Com a resistência alta, quando a porta está aberta. Então é uma falha aí desse slide, ele não está sendo muito didático, porque ele está chamando Z de um ponto de contato, Y o outro, e X de controle. Normalmente eu gosto de chamar a tensão de controle aqui do gate, a gente chama de A, Y é a tensão de saída, e o S é conectado no VDD ou no VSS, que são as tensões nominais alta e baixa. Então, acho que seria legal mudar aqui para esse conjunto de aulas do nosso texto, do livrozinho de design de CMOS, onde ele começa na introdução. Tem um conjunto de uma aula aí que ele deu de introdução, Lecture 0, né? Relembrando aqui um pouquinho dos conceitos que a gente mencionou nas aulas anteriores, eu vou repassar rapidamente até chegar no ponto que a gente está, que é discutir a lógica do funcionamento dos transistores até chegar no inversor. Então, ele está explicando aqui os objetivos, falando sobre a rede de silício, que a gente já falou, né? Você pode dopar o silício com arsênio ou com boro, aí isso vai criar um excesso de elétrons ou uma falta de elétrons, que vão se comportar como portadores de carga, gerar o semicondutor tipo P ou tipo N, que a gente pode usar para construir dois diodos aqui no mesmo corpo do material. Entre esses dois diodos, a gente coloca o gate, que vai formar o efeito de campo, se você aplicar uma tensão aqui no gate. Isso vai ser responsável pela construção do nosso transistor. A gente já conversou sobre isso na aula passada, então eu vou passar rapidamente aqui. Isso aqui é a maneira de fazer o transistor NMOS. A gente pode fazer também o transistor PMOS, só que agora você tem que mudar a polaridade dos tipos aí do condutor e das tensões. Coloca um corpo numa tensão elevada, coloca os contatos com semicondutor do tipo P, para fazer com que os portadores sejam elétrons, e aí você consegue também fazer um transistor que vai dar um curto-circuito aqui quando a tensão do gate tem um valor próximo de 0, porque agora o módulo da diferença VGS vai ficar negativo. O corpo está numa tensão alta, o V-gate está no 0, e aí quando essa tensão fica menor do que menor quer dizer mais negativa do que a tensão do threshold, aí você tem condução, tem a formação do canal, porque o canal é induzido pelo campo elétrico. Se a tensão do gate for igual à tensão do corpo, aí não tem a formação do canal, ele fica isolante, certo? Fica com a resistência alta.
Então, o gate agora, para o PMOS, ele conduz quando a tensão do gate é baixa, próxima de zero, e não alta. É o contrário do NMOS. E a gente quer fazer assim. Ok. Isso está dito aqui, ó. Gate low significa transistor ligado. Gate high significa transistor desligado. Ok. E as bolinhas, esses círculozinhos aqui, ó, indicam o comportamento invertido do gate, tá? Aí o símbolo para o PMOS é diferente. Tem uma coisinha aqui falando sobre as tensões de alimentação. O GND normalmente é 0 volts. Existem algumas famílias lógicas aí onde você pode usar tensões negativas. O VSS pode ser uma tensão negativa, mas para facilitar o design, na maioria dos casos, a gente usa o VSS igual a 0, é mais fácil. Na década de 80, o VDD que se usava era 5 volts, mas ao longo do tempo, quando a tecnologia foi se desenvolvendo e os transistores foram ficando menores, as pessoas viram que era conveniente reduzir o valor do VDD, porque um VDD alto acaba danificando os transistores modernos, que são muito pequenos, e ele também dissipa mais energia. O VDD alto é interessante porque ele aumenta a velocidade, mas também aumenta muito a potência, o gasto de potência, o gasto de energia do dispositivo, e isso atrapalha, certo? Então, o VDD mais baixo economiza potência e o mais alto pode danificar os transistores. Então, historicamente, o VDD passou a ser 3,3 volts no final da década de 80, depois 2,5, 1,8, 1,5, 1,2, hoje em dia 0,7 volts. O núcleo lá dos nossos computadores e telefone celular, eu acho que ele funciona em torno de 0,7 volts. Principalmente os computadores mais modernos funcionam nessa faixa de 0,7 volts. Ele vai sendo gradualmente reduzido enquanto os transistores vão mudando de tamanho, porque é mais eficaz, é mais eficiente para fazer o transistor funcionar. Ok, então, repetindo aqui, ó, pensando nos transistores como sendo chaves. A ideia é que a gente quer usar os transistores MOS como chaves controladas eletricamente, certo? Então, a tensão no gate controla o caminho do source para o drain, da fonte para o dreno. No NMOS, o nosso esquemático do NMOS é esse aqui. Acho que vocês conseguem ver daí, né? Queria deixar a transparência um pouquinho maior, mas aí eu não consigo mostrar tudo na tela. Olha só, no NMOS a gente tem o gate, aí tem uma aberturazinha aqui, e o drain e o source tem um pedaço de um retângulo aqui cortado para representar aquele símbolozinho do nosso transistor. Como é que funciona o NMOS? Quando o gate tem nível lógico 0, aí a gente tem esse transistor entre o drain e o source fazendo o papel de uma chave aberta. Quando o gate é igual a 1, nível lógico 1, que é tensão alta, aí você tem entre o drain e o source uma chave fechada, ou seja, um curto-circuito com uma resistência bem pequena. Ok, esse foi o NMOS. Aqui embaixo tem o desenho do PMOS. O que muda no esquemático do PMOS? Eu posso usar o mesmo símbolo aqui, tem diferentes símbolos na literatura, dependendo do autor. Tem alguns autores que gostam de usar uma setinha para indicar o sentido convencional da corrente. Aí no NMOS a setinha vai na direção oposta do PMOS e isso serve para distinguir. Na nossa notação aqui, que eu gosto de usar nessa disciplina, a diferença do NMOS para o PMOS é que a gente tem uma bolinha no P. Essa bolinha indica a lógica invertida, certo? O círculozinho ali está indicando que o gate funciona ao contrário. Então, se a tensão do gate é igual a 0, a gente tem a chave fechada no PMOS e chave aberta se o gate for igual a 1. Então, esses transistores eles são complementares. Um deles fecha quando o outro está aberto e vice-versa. O outro abre quando esse está fechado, dependendo se ele é o N ou o P. E dependendo do valor da tensão aplicada no gate, certo? Pronto, é isso aí. Esse é o básico que a gente precisa aprender. Por que isso acontece? A gente viu, tem a ver com o fato de você ter levantado a tensão do substrato no P. O substrato está no nível de tensão alto, então só vai haver o campo elétrico que induz a formação do canal se o gate estiver na tensão baixa. É o contrário do que acontece no NMOS. Tranquilo? Vocês estão entendendo tudo que eu falei até agora? Tranquilo. Tranquilo. Ótimo. Agora vamos tentar usar esses transistores para construir uma portazinha lógica. A primeira que a gente vai construir é o inversor, certo? Aqui o nosso CMOS inverter.
O CMOS vem de complementar, porque a gente está usando transistores complementares. O MOS é o Metal Oxide Semiconductor, ou Silicon, e o C aqui é de complementar, porque a gente tem um NMOS e um PMOS, e eles são complementares. Já a gente vai entender por que é interessante usar complementares. Mas a lógica da porta inversora é essa aqui. Ó. A gente tem uma entrada A e uma saída Y. O símbolo esquemático dele, no nível de porta, seria isso aqui. Ó. É um triângulozinho, como se fosse um amplificador, com uma bolinha na saída, indicando que ele inverte. É como se fosse um amplificador inversor. Então, você entra com A e sai o Y, sendo que o Y é o inverso lógico do A. Quando A é 0, o Y vale 1. Quando A é 1, o Y vale 0. Beleza? Como é que a gente implementa isso na prática? Você pode pegar a sua entrada A, que é uma tensão que veio de algum lugar ali, o resultado de uma computação, por exemplo, ou uma medição de alguma tensão elétrica, que deve estar naquela faixa do VSS, que é 0, até o VDD. Vamos pensar que o VDD é 1.8. E aí eu vou colocar o A no gate aqui dos meus dois transistores, certo? Vai ter um transistor PMOS e um transistor NMOS. Aí eu vou fazer a seguinte ligação. O NMOS vai estar conectado com o source dele no terra e o dreno na saída Y. E o PMOS tem o dreno na saída Y e o source conectado no VDD lá em cima, na tensão alta. Essa tensão aqui embaixo, o GND, é 0 volts normalmente, e o VDD lá em cima é algo como 1.8 volts. O A vai variar também de 0 a 1.8 volts, dependendo se ele está no nível alto ou no nível baixo. Ok, aí vamos analisar como é que esse bicho funciona. Deixa eu ver se ele mostrou. Bom, ele não mostrou aqui nesse slide, vamos ver se tem aqui no próximo. Aqui é uma repetição, tá? A mesma figura. Esse é o inversor. Tá, então eu tenho a minha tensão de entrada aqui, Vin, que é aquele A, e o Vout é o Y. Os drenos estão aqui, os dois drenos dos dois transistores vão juntos, o source do PMOS vai lá em cima no VDD e o source do NMOS vai no ground, no VDD, no VSS. E o gate é a entrada para os dois. Aí o que é que vai acontecer? Como é que esse dispositivo aqui vai funcionar? Vamos dizer que inicialmente eu tenho um capacitor aqui de saída CL que tem 0 volts, tem um capacitor descarregado. E aí o meu Vin aqui, vamos supor que o Vin está no nível lógico baixo, certo? Então o Vin é 0 volts. Aí o que é que vai acontecer? Se o Vin é 0 volts, o que é que vai acontecer com o NMOS? Ele vai se comportar como uma chave fechada ou como uma chave aberta? Bom, estou falando um monte de coisa, é melhor a gente começar a desenhar aqui, para a gente não se perder. Eu vou fazer de novo o desenho. Vamos botar aqui é a entrada A. Eu vou colocar o A aqui no PMOS, conectado lá em cima no VDD. E aqui embaixo, o A vai no NMOS. E o NMOS está conectado no ground. E esses dois drenos aqui vão formar a saída Y. Tá, aí eu perguntei o seguinte, no Y vamos dizer que eu tenho inicialmente... meu mouse está travando aqui. Meu aplicativo travou. Fiquei preso com a cor só. Vamos dizer que eu tenho inicialmente aqui no capacitor de saída 0. Eu queria mudar a cor, mas meu aplicativo travou. Eu não consigo mudar a cor da caneta. Deixa eu fechar e abrir de novo. Copiei a imagem de lá, professor. O meu aplicativo de desenho está com defeito aqui, eu não consigo desenhar o que eu quero.
Tá, eu podia copiar a imagem, mas é que eu preferia fazer junto com vocês, escrever junto com vocês, sabe? Entendi. Mas vamos lá, eu vou copiar aqui só o desenho do inversor. Copiar esse pedacinho aqui. Acho que agora está funcionando. Ó, vamos supor que inicialmente eu tenho um capacitor aqui de saída conectado no Y. E esse capacitor está com 0 volts inicialmente. Tem um CL e aqui é 0 volts. Aí eu vou pegar o A e colocar num valor de tensão baixo. Vou colocar a tensão aqui Vin igual a 0 volts. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com o meu NMOS? Isso aqui vai ser chave fechada ou chave aberta? Eu tenho 0 volts no gate do NMOS. Chave aberta. Aberta. Chave aberta. Então, se é chave aberta, né? se é chave aberta, quer dizer, não tem canal aqui, certo? Eu tenho 0 volts aqui, 0 volts aqui. Aqui é o source e aqui é o dreno. Ops, o dedo do dreno ficou muito esticado, peraí. Do source para o dreno tem 0 volts. O VGS é pequeno, é menor do que VT. Então, isso aqui é chave aberta. A chave aberta, eu vou riscar, certo? Vou cortar aqui. Não tem essa conexão aqui embaixo. Alguém levantou a mão aí, quem foi? Foi eu, professor. Minha dúvida é quando o PMOS é chave aberta. Tendo em vista que esses transistores aí estão em série, né? Correto? Os transistores estão mais ou menos em série, sim, mas não exatamente, porque tem uma terminação central nele, certo? Eles não estão exatamente em série, porque tem uma perna puxada no meio. A corrente que passa no PMOS não é a mesma corrente que passa no NMOS, porque pode ter uma corrente que vai sair pelo Y. Então, eles não estão em série, exatamente. Agora, eu sei o seguinte, se eu botar 0 volts na entrada, como aqui embaixo é 0 no GND, o VGS no NMOS é menor do que VT, o VGS é 0. Se o VGS é 0, então não tem corrente no NMOS. Agora vamos olhar para o PMOS, o que é que acontece? No PMOS vai acontecer o seguinte, o VGS aqui no PMOS vai ser grande. Deixa eu escrever o PMOS de amarelo. Vai ficar feio, mas... Bom, amarelo não sei se dá para vocês verem direito, mas... Olha só. O corpo do PMOS é tensão alta, é VDD. Eu não tem o símbolo do corpo aqui. Eu vou botar uma setinha. Não, existe um símbolo que é uma setinha assim. Eu podia botar uma setinha aqui no PMOS para cima para dizer que o corpo dele está conectado numa tensão alta. Então aqui é VDD do corpo, tá? Aí o VGS vai ser menos 1,8 volts. Porque o VG é 0 e o S do PMOS é VDD, é mais 1,8. Quando o VGS é grande, isso forma um canal no PMOS. Então, o PMOS está com chave fechada. Eu vou trocar ele aqui por um curto-circuito. Quer dizer que o meu Y está conectado no VDD. Então, vai surgir uma corrente aqui. Vai ter uma corrente fluindo através do PMOS para carregar esse capacitor. Essa corrente vai entrar no capacitor. Deixa eu botar uma setinha. Deixa o VDD para cá, esqueça isso. Vai ter uma corrente carregando esse capacitor. Uma corrente positiva aqui entrando no capacitor CL. Ou seja, o capacitor CL estava em 0 volts, ele está conectado agora no VDD, tem uma resistência finita, uma resistência R1. Então, esse capacitor vai carregar. E aí, como é que eu espero que seja a tensão aqui em função do tempo? Vamos fazer aqui o Vout. Vout em função de T. Deve ser assim, ó, no momento que eu liguei o VI em 0, a gente deve ver a tensão na saída subindo até o valor de 1,8 volts, certo? Vout em função de T.
Deve ser uma curva assim. Com um tempo característico RC, certo? Tem uma constante de tempo aqui, tal, igual a R-on E vezes CL. Onde esse R1P é a resistência do transistor P e o CL é a capacitância de saída do nosso inversor. Beleza? Resultado, se você esperar um tempo maior do que 3RC mais ou menos, ele vai estabilizar. Essa corrente vai ficar no valor zero, porque não vai ter mais a diferença de tensão VDS. Se você tiver VDD embaixo, aí tem VDD em cima, VDD embaixo, a diferença de tensão é zero, não tem corrente no resistor R1. E aí, se não tem mais corrente, a tensão para de crescer no capacitor. E do valor final, essa tensão aqui, que era 0 volts, ela vai passar a ser 1,8 volts, depois de algum tempo, depois de um tempo curto. R1 vezes CL. 3 vezes R1 CL, mais ou menos. 3 constantes de tempo é o tempo que demora para o capacitor carregar a 99%, né? Vocês lembram disso, do custo de eletricidade? Tranquilo? Tranquilo. Moleza. Pronto. Agora, vamos supor o contrário. Imagine que agora que eu estou com o capacitor carregado, então o meu Vout aqui é 1,8 volts. Eu vou apagar essa parte aqui. E agora vamos mudar a tensão de entrada. A tensão de entrada estava em 0 volts, agora eu vou mudar aqui para... Vou botar de azul. Vou botar Vin no A igual a... Ela estava em 0 volts, eu vou mudar para 1,8 volts. O que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer com o NMOS que está aqui embaixo? Eu estou aplicando 1,8 volts no gate do NMOS. O VGS agora é quanto? É 1,8? É 1,8. VGS vai ser 1,8 menos 0, dá 1,8. VGS é 1,8 mais 1,8. Esse 1,8 é maior do que o VT. O VT para essa tecnologia é na faixa de 0,7. Se eu usar 1,8 volts no VDD, na faixa de 0,7 volts. Então, agora a gente tem um curto-circuito aqui embaixo. Eu vou trocar esse transistor por um resistor R-on. R-on N, porque é do NMOS. E o que acontece com o PMOS lá em cima? Se eu botar 1,8 volts aqui em cima. Quanto é que vai ser o VGS dele? Zero. Vai ser 0, porque vai ser 1,8 menos 1,8. Então o VGS é igual a 0. Consequentemente, isso aqui vai dar uma chave aberta. Aí eu tiro esse cara da jogada. Dá um resistor com resistência alta, R-off. R-off-P é muito grande, infinito. Tá, ok. Então, o meu circuito agora vai ficar assim, ó. Eu tenho o capacitor descarregando, se ele estava numa tensão alta de 1,8, ele vai agora descarregar, vai subir uma corrente por aqui, e essa corrente vai descer para o terra. Deixa eu fazer a corrente aqui embaixo. Vai subir uma corrente pelo capacitor e ela vai descarregar através desse resistor R1 para o terra. E aí, como é que vai ser o gráfico do Vout em função de T? O Vout começou no estado alto de 1,8 volts. Ups, aqui é uma linha pontilhada. Começou no estado alto, na hora que ele começa descarregando, é um capacitor descarregando. Ele vai para 0 assim. E fica no 0. Com uma constante de tempo tal igual a R on N multiplicado. É isso aí. Beleza? Beleza. Pronto. No estado final, o Vout vai ser igual a 0. Resultado. Quando o Vin é 0, o Vout vai para 1,8. Quando o Vin é 1,8,
o Vout vai para 0. Ou seja, o Vout é sempre o inverso do Vin, o inverso lógico, né? Então isso aí é um inversor, é uma porta inversora. Tranquilo, entendemos como o inversor funciona. Legal. Muito fácil, né? Aqui, ó, entendemos como o inversor funciona. Ele está descrevendo essa história aqui. Quando vem VDD, ele conecta embaixo e abre em cima. Quando vem igual a 0, ele abre embaixo e fecha em cima, com a resistência RP em cima ou RN embaixo. E aí, isso descreveu o comportamento do inversor. Pronto. Ok. Agora, nós vamos estudar o inversor ainda com mais detalhe, mas eu queria aprender também a fazer outras portas lógicas mais complicadas. Deixa eu ver aqui no grupo do West e Harris o que é que ele tem. Bom, esse foi o inversor, entendemos como é que ele funciona. Eu quero fazer agora uma porta mais complicada. Vamos fazer a porta NAND, por exemplo. Aí, qual é a regra geral que a gente vai pensar aí para fazer a porta NAND? Bom, aqui tem uma solução, tem uma resposta de como é que ela funciona, mas eu queria ter uma regra assim que me dissesse, como é que eu faço uma porta que tem uma determinada função lógica? Qual é o raciocínio que a gente tem que fazer? Então, eu vou ter múltiplas entradas. Inicialmente, vamos pegar coisas com 2 entradas e pensar como é que a gente vai construir essa porta lógica. Aí, uma regra que vai ajudar a gente a pensar é o seguinte: se eu tiver transistores NMOS em série, os 2 transistores vão estar fechados se os 2 gates estiverem simultaneamente no estado alto, certo? Se você colocar os 2 em série, só vai ter uma chave fechada conectando o X com o Y nessa figura aqui, se tanto a entrada A quanto a entrada B simultaneamente estiverem fechadas. Para isso é preciso que A e B estejam fechadas, senão vai estar aberto. E aí tanto faz estar um aberto, ou o outro aberto, ou os 2 abertos, vai dar sempre a mesma coisa. Então, colocar os 2 transistores NMOS em série faz o papel da função lógica AND, certo? O Y vai ser igual a X se o A e o B simultaneamente estiverem no estado alto. Então, transistores NMOS em série faz o papel da porta AND. Concordam? Vou deixar vocês raciocinarem um pouquinho. Entenderam? Sim. Agora, e se tivesse em paralelo? Se eu pegar 2 NMOS e colocar em paralelo, como é que vai funcionar? Bom, se eles estão em paralelo, qualquer um dos 2 que esteja fechado vai conectar o X com Y. Então, em paralelo, a conexão de Y com X vai ser A ou B. Se um dos 2 estiver fechado, não importa qual dos 2, aí você tem uma conexão entre X e Y nessa figura. E se nenhum dos 2 estiver fechado, aí não tem conexão. Então, ele faz a lógica do OU, certo? O paralelo de 2 NMOS vai dar um contato entre X e Y se A e B forem verdadeiros. E o série de 2 NMOS vai dar o contato se A e B forem verdadeiros. Ok, agora, se os transistores estiverem os 2 abertos, isso aqui não dá contato significa que não tem a ligação entre esses 2 pontos, aí eu não posso dizer que é a lógica invertida, certo? Porque a gente precisa fazer contato com uma das alimentações para ter certeza daquele nível lógico. Tem que fazer contato ou com a alimentação positiva ou com a alimentação negativa. E é por isso que a gente não vai usar apenas o NMOS, nós vamos usar o PMOS também. Então, eu não aprendi a construir a porta inteira ainda, só estou pensando um pouquinho como é que elas funcionam. NMOS em série responde como se fosse um AND, e em paralelo responde como se fosse OR, mas eu ainda não fiz os contatos do resto. Bom, PMOS agora, como é que vai funcionar o PMOS? O PMOS funciona como se as entradas fossem invertidas, porque tem a bolinha lá no gate do PMOS. Então, ele vai dar um contato, se você botar 2 PMOS em série, ele vai dar um contato do X com Y entre esses 2 pontos, se o não A for verdadeiro e o não B for verdadeiro.
Então, se a gente usar uma daquelas regras lá, chama De Morgan, né, o teorema de transformação, que se você quebrar a linha, muda o operador dentro. Vocês lembram disso? Teorema de De Morgan, lembram? Só lembro do nome Lembra, do cara. pô, circuitos lógicos. Camila, né? Queen. Pronto. Então, não A e não B é a mesma coisa que ou é o não do ou de A mais do ou de A e B, certo? É isso que está escrito aqui, ó. A equação fala melhor do que a palavra. Pronto. Então, se você tiver uma associação de dois PMOS em série, ela responde como se fosse o negativo do ou, certo? E por outro lado, se você tiver dois PMOS em paralelo, quando é que o X vai conectar com o Y aqui? É preciso que ou o A ou o B estejam no nível lógico baixo. Então ele vai conectar se não A ou não B forem verdadeiros. Ou seja, é o AND de A e B negado, é o NAND de A com B. Aí ele faz a conexão. Vamos checar que isso é verdade? Digamos, por exemplo, que o A e B sejam ambos verdadeiros. Quem é que está conectado nessa parte paralela aqui? A e B são ambos verdadeiros. Quem é que está conectado? Congelou. Ninguém. Se os dois forem verdadeiros, nenhum dos dois transistores está conectado. Não tem conexão. Agora, e se um deles for falso? Qualquer um dos dois. Aí ele conecta. É o ou de não A ou não B. Se um dos dois for falso, aí ele conecta. E se os dois forem falsos também, não importa qual dos dois. No séries é o contrário. Na conexão em série, aí é o não de ou de A ou B, certo? Aí se um dos dois estiver verdadeiro, aí ele não conecta. Beleza, ok. Bom, aprendemos essas regrinhas aí, a gente está entendendo como elas funcionam. Como é que eu posso usar isso para fazer uma função lógica agora, mais complicada, uma função específica? Vamos pensar aqui no caso do gate, do NAND, tá? Bom, o primeiro detalhe importante é o seguinte, a nossa técnica de construção das portas lógicas, usando esse raciocínio, ela sempre vai gerar portas inversoras. A gente vai produzir na saída, vai ter a ver com uma inversão de alguma função lógica que depende dos sinais de entrada. Porque elas são baseadas naquele design do inversor, certo? O inversor sempre vai fazer uma conexão invertendo pelo menos um dos sinais de entrada. Então, a primeira porta, que é a mais simples para a gente projetar, é essa porta NAND. Como é que funciona o NAND? Aqui tem os valores lógicos das duas entradas A e B, passando por todos os valores possíveis aqui, ó. A gente pode ir contando os números com A e B representando 2 bits de um número de 2 bits. Então, começa no 0, 0 e vai até 1, 1. E aí, o AND seria verdadeiro somente se A e B forem verdadeiros. O NAND é a negação disso, então é verdadeiro para todos os casos, exceto se A e B forem 1, certo? Então é 0 aqui no caso de A e B serem 1 e 1 em todos os outros casos. Beleza. Essa é a tabela verdade de uma porta NAND de duas entradas. É o Two Input NAND Gate. Ok. Como é que a gente implementa isso aqui? Então, vamos pensar num design aqui. Vamos analisar esse design que está proposto. Olha só. Aqui a gente tem dois NMOS conectando a saída no terra. Então, quando é que a saída vai estar conectada no terra? Pela regra que a gente viu agora há pouco, o NMOS vai conectar se as duas entradas forem verdadeiras. Então, eu estou dizendo o seguinte, se as duas entradas forem verdadeiras, e só nesse caso, aí eu vou forçar a saída para ter o estado 0. Isso é exatamente essa última linha aqui, ó, da minha tabela verdade. Se o A for verdadeiro e o B for verdadeiro,
Aí o meu out vai estar conectado no terra. Então, essa conexão aqui de dois NMOS em série faz essa última linha da minha tabela verdade. Beleza, consegui fazer uma linha. Agora, o que acontece com essa parte de baixo aqui, com os transistores NMOS, se nem o A e nem o B forem verdadeiros, tiverem um nível lógico alto? O que vai acontecer? Bom, um desses transistores, ou os dois, vai estar no estado aberto, e aí o meu out não está conectado no terra. Se ele não está conectado no terra, eu posso dizer que a saída dele provavelmente não vai ser 0. Mas eu também não posso dizer que é 1, porque eu não conectei na parte de cima, certo? Então, ela pode ter ficado indeterminada, e a gente tem que analisar o que acontece com a parte de cima agora. Vejam que nessa nossa metodologia aqui, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu vou usar um conjunto de transistores NMOS para fazer o contato com a parte negativa, com a parte nula da tensão. E eu vou usar um conjunto de transistores PMOS para fazer o contato com a parte positiva, o VDD. E a gente não deve misturar essas coisas, porque, como a gente vai ver daqui a pouco, ele não vai funcionar se você tentar misturar. Então, a gente tem uma rede de transistores NMOS que vai puxar na direção do terra e uma rede de transistores PMOS que vai puxar na direção do VDD. E é bom que eles sejam separados e complementares, meio que independentes, mas complementares. Quando um estiver ativo, o outro está desativado, senão isso vai dar um problema. Ok. Agora, vamos analisar a parte de cima. O que acontece com a parte de cima? Bom, esses transistores PMOS, eles vão conectar o meu out com o VDD. Em que condições? Quando é que essa ligação em paralelo de dois transistores vai conectar o out com o VDD? Basta que uma das entradas, ou A ou B, seja igual a 0, certo? Então, se a gente analisar aqui, ó, nas outras três linhas, o que tem de comum nessas três linhas é que uma das entradas, pelo menos, ou o A ou o B, ou as duas, ela vale 0. E aí, nesse caso, um dos transistores aqui, ou o transistor que tem a entrada no A ou que tem a entrada no B, ele vai conectar o out no VDD e vai produzir esse 1 na saída. Então, analisando a posteriori, a gente viu que esse design aqui, esse esquemático, ele realmente produz a função NAND na saída. Ele vai conectar a saída na tensão alta se uma das entradas for nula, e se uma delas for nula, ele não conecta no terra aqui embaixo, e se as duas forem positivas, forem 1, aí, nesse caso, ele não conecta, nenhum desses transistores PMOS vai conectar no VDD, e os dois aqui embaixo vão conectar no terra. Então, eles são complementares, certo? No sentido que eles nunca são ativados juntos. A parte de cima nunca é ativada junto da parte de baixo, porque senão isso daria um curto-circuito. Imagine que você tivesse alguma combinação aí, em que eu tivesse a saída ligada ao mesmo tempo no VDD e no terra. Aí eu não sei para onde ela vai, você está dando um curto-circuito entre o VDD e o terra. Isso geraria uma corrente que vai atravessar direto a parte de cima e a parte de baixo, e a corrente só vai atravessar o grupo de transistores, como se eles estivessem em série. Isso aí vai ser uma corrente inútil que não vai aparecer na saída e só vai aquecer, só vai danificar o seu componente e vai fazer com que ele não funcione, vai destruir o componente. Então a gente não quer essa situação. Pronto. Essas redes aqui, ele chama de PDN, Pull Down Network, é a rede dos NMOS. Ele está dizendo que dá uma função G, que é A e B, conectado no terra. Condução para o terra, se A e B forem verdadeiros, se A e B for verdadeiro. E tem um Pull Up Network, a rede que puxa para cima, vai dar uma função alta, um VDD, se não A ou não B, que é a mesma coisa que NAND de A e B for verdadeiro. Então, esse NAND aqui é que vai me dar a função lógica da porta, que é a conexão dela com o VDD, condução até o VDD. Beleza? Pronto. Então, aprendemos com esse exemplo aqui algumas das regras, alguns dos princípios que a gente tem que usar para construir essa lógica combinacional. A gente vai ter sempre uma rede que puxa para cima, uma rede que puxa para baixo. Essas redes devem responder de maneira complementar.
Quando uma estiver ativa, a outra não está e vice-versa. E aí, para que isso seja verdade, para que isso funcione, a gente vai observar o seguinte: as conexões dos transistores NMOS que estiverem em série, elas vão ser espelhadas lá em cima por uma conexão de transistores PMOS em paralelo e vice-versa. Quando eu tiver transistores PMOS em série, vai corresponder a NMOS em paralelo, certo? E aí eles nunca vão estar ativos simultaneamente. Se você desrespeitar essa regra, pode ser que você cause ou um circuito aberto ou um curto-circuito. Se for um circuito aberto, não é tão grave. A gente vai querer alguns dispositivos que funcionem nesse estado aberto, que são os 3 states, que a gente vai estudar a seguir. Mas se você gerar uma condição de curto-circuito, aí é uma coisa grave, porque ele vai destruir o componente, vai ter uma corrente muito grande ali, e ela provavelmente vai destruir o semicondutor, vai ter um excesso de calor, e o material vai ser destruído pela temperatura. Aí não vai dar certo. Então, regra geral está aqui, ó. Static Complementary CMOS é quando você tem o VDD lá em cima, aí tem uma rede aqui ele chama PUN, né? Pull Up Network, tem várias entradas, N entradas possivelmente. Aí essa rede Pull Up está conectada na saída, a saída vai ser uma função lógica F, que depende das entradas em 1, em 2 e 3, até em N. Depois tem uma rede aqui embaixo, Pull Down Network, que vai conectar com o Terra, com o VSS aqui embaixo, e depende também das mesmas entradas em 1, em 2, em 3, etc., até em N. E em cima a gente vai ter transistores inversores, que são formados por PMOS, e embaixo a gente vai ter transistores ou chaves não inversoras, que são formadas por NMOS, por transistores NMOS. Certo? E aí ele está dizendo aqui, ó, o PUN e o PDN são portas lógicas duais, são redes lógicas duais, certo? Conexões em séries no PUN correspondem a conexões em paralelo no PDN. Conexões em paralelo no PUN correspondem a conexões em série no PDN. Além disso, elas são funções complementares. Isso aqui vai garantir que elas são mutuamente exclusivas, ou seja, para todos os valores de entrada, uma das redes é condutiva, mas nunca ambas simultaneamente, senão você vai dar um curto-circuito. Beleza? Pronto, essas são as regras aí. Com isso, a gente conseguiu fazer o projeto aqui da nossa NAND Gate. Aqui está o mesmo desenho, só desenhado de outra forma. O símbolo da porta NAND é esse aqui, ó. É um NAND com uma bolinha na saída. E você também pode colocar que você inverteu as duas entradas e fez um OR. Usando de novo De Morgan, né, você pode trocar o NAND por um OR de não A e não B. Não A ou B. Ok. Aí aqui está o mesmo desenho, o mesmo circuito, o mesmo esquemático desenhado de outra maneira. Ok. Outro exemplo, porta NOR. Aí como é que a gente faz a porta NOR? Tem um esquemático já pronto aqui, vamos analisar que ele funciona, certo? Então, aqui embaixo a gente colocou, na nossa rede que puxa para baixo, tem dois transistores NMOS em paralelo, o da entrada A e o da entrada B. Então, quando é que ele vai conectar a saída no zero? Bom, primeiro a gente tinha que analisar como é a tabela verdade da porta NOR. Aí, se vocês lembrarem, aqui está todos os valores de A e B de novo, passando por todos os valores possíveis, todas as combinações de A e B. E aqui está a saída de uma porta NOR. O OR seria 1 se uma das entradas for 1, qualquer uma das duas. E o NOR é o complementar disso, então ele vale 1 somente se ambas as entradas forem 0. Aí na nossa porta, na nossa implementação aqui, com os NMOS, quando é que esses NMOS vão conectar a saída no Terra? Bom, basta que A ou B, um deles, seja igual a 1. Então, um desses transistores vai estar conectando a saída no Terra. O que estiver com a saída no nível, com a entrada no nível alto, ele vai conectar a saída no Terra, certo? Então, isso vai acontecer, vai produzir essas três linhas aqui que tem zeros. Se o B for 1, ele conecta no 0. Se o A for 1, ele conecta no 0. Se A e B forem
1 simultaneamente, os dois vão conectar no 0 e aí foi para 0. Ok. Agora, se A e B ambos forem 0, então nenhum desses dois transistores NMOS vai conectar no 0. Aí a gente vai analisar o que é que acontece com a rede PMOS agora, a parte de cima. Ora, aqui na parte de cima, se o A for 1, esse transistor está em aberto, então ele não conecta em cima. Se o B for 1, esse outro transistor que está em série com o transistor A, ele também está em aberto, então ele não conecta no VDD se o B for alto, certo? Ou seja, se um dos dois A ou B for alto, ele não vai conectar no VDD. Agora, se ambos A e B forem do nível lógico baixo, aí os dois transistores estão fechados e aí a gente vai ter a saída conectada no alto. Isso é essa última linha, a primeira linha, na verdade, da tabela verdade. Quando A é 0, B é 0, aí o out conecta no 1, no VDD. Então isso aqui vai ser essa função lógica que corresponde a essa tabela verdade. Certo? O out vai ser o não A ou B. Não, entre parênteses, A ou B. Beleza? E aqui a gente observou de novo esses princípios aí da complementaridade e da dualidade. A gente tem uma associação de PMOS em série, em cima, e NMOS em paralelo embaixo para as mesmas entradas. Tranquilo? Entenderam como é que funciona? Tranquilo. De boa. Ótimo. Tá, como é que a gente faz uma porta mais complicada? Bom, aqui tem uma mais complicada um pouquinho, só para a gente testar essas regras aí, mas antes de fazer essa que é complicada demais, vamos ver aqui como é que a gente faria uma porta NAND de 3 entradas. Vamos desenvolver essa porta NAND aqui mais fácil. Como é que a gente faria uma porta NAND de 3 entradas? Pronto, vamos começar pela tabela verdade, certo? Eu quero fazer Y igual a A e B e C com um NAND, com um NOT aqui para todo mundo. É uma NAND de 3. Tá, vamos construir a tabela verdade. Eu vou botar aqui ABC, com todos os valores possíveis. Sai contando aqui até 8, né? 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Pronto. E aqui eu vou escrever o Y. Tá. NAND de ABC. Quando é que o NAND de ABC vale 0? Quando A, B e C são igual a 1. Então só tem uma possibilidade aqui. Todo o resto vale 1, não é isso? Isso. Pronto, beleza. Ok, temos a tabela verdade na nossa função. Agora vamos tentar construir. Eu vou imaginar que eu tenho as entradas ABC aqui disponíveis, eu posso apresentar a qualquer porta. Aí vamos começar fazendo o desenho aqui, ó. Vou fazer o VDD aqui em cima. Vamos ter um VSS aqui embaixo. Henrique levantou a mão. Pode falar, Henrique. Eu tenho uma ideia de como poderia construir essa porta. Diga aí. Poderia ser 3 PMOS em paralelo, para representar o A, B e o C. E seguido por... Aí bota a saída, né? V alto. Capacitor. Aí depois, seguindo essa conexão aí, colocar 3 NMOS. Representar o A, B e o C. Boa. Vamos tentar, Henrique. Vamos desenhar o que você falou aqui e ver se dá certo. Ó, eu botei 3 PMOS em paralelo, não é isso? Foi isso que você falou? Isso. Aí coloca aí a saída ligada nesse terminal aí. Eu vou identificar aqui, ó, a entrada é A, B e C. E aqui eu vou botar
Aqui eu vou botar 3. Como é que eu faço a rede do NMOS? NMOS em série. Série, Em série. Pronto. Atenção para o desenho. Quando desenhar o PMOS, tem que botar a bolinha, certo? Se não botar a bolinha, tá errado. Se desenhou o NMOS em cima, aí não é esse desenho. Então, eu acho que o que o Henrique falou foi isso aqui, ó. ABC nas entradas de 3 PMOS, aí eles vão no VDD em cima, e na saída aqui, a saída está nesse ponto. Aqui tem um contato, né? E aqui ABC em série com 3 NMOS. Ok. Pronto. Eu acho que é isso, Henrique. Vamos testar. Vamos raciocinar um pouquinho aqui para ver se realmente esse design vai fazer sentido. Então, como é que a gente testa? Vamos imaginar que A, B e C, os 3 estão nesse estado 1 aqui, ó. Aí o que vai acontecer com esses NMOS? Bom, se A, B e C são 1, esses 3 transistores estão no estado fechado, vão estar conduzindo, aí o Y vai estar conectado no 0. Então, a gente produziu essa linha aqui corretamente. Ótimo. Essa parte de baixo produziu o nosso NAND de 3 aqui embaixo, pelo menos essa linha. E o que acontece com os PMOS nesse estado? Bom, a gente tem 3 PMOS em paralelo, mas como A, B e C são todos 1, nenhum desses PMOS está no estado fechado. Os 3 estão abertos. Então, o Y não está conectado no VDD. Isso é bom, porque ele não poderia estar conectado no VDD quando ele está conectado no Terra simultaneamente. Então, ele tinha que estar aberto mesmo. Tudo certo. Ok. Agora, vamos raciocinar se ele vai funcionar para fazer a conexão com o VDD. Aparentemente, sim, né? Se qualquer um dessas entradas aqui estiver no estado 0, esse transistor correspondente vai conectar o Y no VDD. E a rede NMOS vai estar aberta, porque eles estão em série. Então, realmente, esse design aqui funciona. A porta NAND 3 tem esse desenho. É isso aí. Foi fácil, não foi? Henrique conseguiu fazer. Foi. Pronto, Henrique conseguiu fazer rapidinho. NAND 3 foi moleza. NOR 3, vocês conseguem imaginar como é que vai ser? Não tem o NOR 3 aqui. Nesse exemplo não tem. Mas tá. Se eu fosse fazer o NOR 3, como é que vocês acham que a gente faria? Chutando. Sem pensar muito. O inverso disso aí? Inverso, como é o inverso? No caso, 3 PMOS em série e 3 NMOS em paralelo. Acho que é isso. Pronto. Se eu tiver Y igual a NOT de A mais B mais C, também chamado de NOR 3. Aí como é que a gente faz? Como é a tabela verdade? Vamos fazer a tabela verdade aqui. Eu apaguei, devia ter mantido, né? Que era só trocar a coluna do Y. Mas tudo bem. A gente faz rapidinho. Vamos lá. NOR 3. Quando é que o NOR 3 vale 1? Ele só vale 1 se as 3 entradas forem nulas. Não é isso? É o contrário do NAND. Basta que uma das entradas seja 1 para que ele valha 0. Tá. Aí como é que a gente faz isso? Eu vou botar o VDD aqui em cima. E aí eu vou botar os 3 PMOS em série. Não foi isso que vocês falaram? Foi. Eu acho que aí primeiro. A, B, C. Aí aqui vai ser a saída Y. E aqui eu vou botar os 3 NMOS em paralelo. 1,
Deixa eu ver como é que eu desenho o NMOS em paralelo. Eu fiz o desenho errado aqui. Um, dois, três. Pronto, esse aqui vai no terra. Aqui é A, B e C. E aqui é Y. Pronto. Ok, vamos testar se funciona. Quando é que o Y vai para zero aqui, olhando para o NMOS? Ele vai para zero se qualquer um dos transistores estiver no estado alto. Então, olhando na tabela aqui, ó, se qualquer uma das entradas estiver no estado alto, um desses NMOS vai conectar o Y no terra. Beleza. Se isso for verdade, qualquer um deles no estado alto vai abrir esse conjunto em série e não conecta o Y no VDD. Então, vai funcionar. A gente fez todas essas linhas aqui. Agora, vamos testar quando é que o Y vai para o estado alto. Se as três entradas estiverem no estado baixo, esses três transistores aqui estão abertos, o Y não está conectado no terra, e esses três transistores PMOS aqui vão estar fechados, aí o Y vai conectar no VDD. Então a gente fez a última linha. Beleza, foi moleza esse aí. Complementar do outro. Ok. Agora o desafio do livro aqui, da nossa transparência, uma porta lógica mais complicada, por exemplo, essa aqui, ó. D mais A e B mais C. Uma porta de 4 entradas. A negação disso aqui. Não sei nem como é o nome dela, tem um nome muito complicado. Como é que a gente faria essa porta? Bom, aqui tem uma resposta, né? Vamos analisar se é verdade. Qual foi a lógica que ele utilizou? Vamos olhar para a rede NMOS nessa resposta. Olhando para essa lógica aqui, ó, quando é que o Alt vai para o zero? O Alt vai para zero se o D for 1, certo? Porque o D sendo igual a 1, tem um transistor NMOS que está conectado direto no terra. Então, basta que o D seja 1, aí ele vai para zero. Aqui na nossa expressão, tem um D mais qualquer coisa. Se o D for 1, mais qualquer coisa, vai dar 1. E com essa barrinha em cima, vai dar 0. Então, esse termo aqui, D mais alguma coisa, corresponde a esse transistor NMOS sozinho aqui embaixo. Beleza. Entendi essa parte. Agora, essa não é a única possibilidade. Pode ser que o D seja 0, e aí eu vou olhar para esse outro produto aqui, ó. Quando é que isso aqui vai para 0? Isso aqui vai para 0 se o A for igual a 1, e além disso, um dos dois, ou B ou C, for igual a 1. Aí isso aqui dá verdadeiro, com a barrinha em cima dá 0. Então aqui, ó, o A tem que ser 1 para chegar aqui embaixo, e depois ele pode chegar no terra ou pelo B ou pelo C. Então esse B mais C aqui, esquecendo a barrinha do final, a barra grande que vai ficar sempre presente no final, porque as nossas portas são inversoras, toda vez que eu olhar um B mais C, eu vou pensar em dois transistores em paralelo aqui embaixo. Toda vez que tiver um AND, como esse A AND alguma coisa, aí é o A em série com essa outra coisa que a gente acabou de calcular. E o OU aqui, de novo, vai ser um paralelo, certo? Então, é só olhar para a expressão, toda vez que tiver um OU, vai ser uma associação em paralelo no NMOS, e toda vez que tiver um AND, vai ser uma associação em série com o NMOS, se você já descontou a barrinha da inversão lá do final. Essa lógica funciona. Aí ficou fácil. Feita a rede NMOS, aí é fácil adivinhar como é que vai ser a rede PMOS, é só você usar o princípio da complementaridade. Toda vez que tiver uma associação em paralelo aqui, você troca por uma associação em série lá. Então aqui B e C estão em paralelo, eu vou trocar por B e C em série. O grupo B e C está em série com o A sozinho, então o A sozinho aqui está em paralelo com o grupo B e C. E depois o D estava em paralelo com esse conjunto, aqui o D está em série com esse conjunto na parte de cima. Ou seja, é só a rede complementar dessa, trocando série por paralelo para cada grupo de operação que você está fazendo. Moleza, né? Aprendemos? Tranquilo. Ok. Então vamos testar com essa expressão nova aqui, ó.
Vamos ver se a gente está entendendo agora. Como é que eu faço essa porta lógica aqui? É um note Tem que começar de trás para frente, porque não tem parênteses, né? Então, qualquer tanto faz. Não tem parênteses. Regra de precedência de operadores, né? Vale o vezes primeiro. Tá. Isso aqui é o ou de D e A com B e C. Ok. Como é que a gente faz? Qual é a regrinha? Tu faz Vamos um fazer. bem C em série no B e NMOS. C em série no NMOS. Então, vamos fazer aqui 2 transistores em série. Vou chamar esse aqui de B e esse aqui de C. Isso cobriu essa parte aqui, beleza? E agora? Aí faz também com D e o A. D e A Em também série. estão em série. Então, eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de D. Beleza? Aí, isso foi essa parte aqui. Os dois em paralelo, né? Agora, esses dois grupos têm um ou, então eles são em paralelo. Aí é só conectar daqui para cá. E aí acabou, né? Isso aqui vai para o terra. E aqui vai para a saída. Y. Pronto. Fizemos a rede que puxa para baixo. Agora eu tenho que fazer a rede complementar em cima. Tenho que fazer o pull-up. Como é que faz a rede pull-up dessa? BC paralelo PMOS, AD paralelo PMOS. E aí depois liga os dois em série e... Eu vou fazer 2 transistores P em paralelo. 2 em série. 2 transistores P em paralelo. Esses aqui, digamos, são o B e o C. Se eu fizer assim, eles estão em paralelo. E agora? Em série com o AD paralelo também, PMOS. Aí eu tenho que fazer outro grupo em paralelo. Pronto, aqui está em paralelo. E esse grupo insere com o outro. E aí conecta, tá? Na minha figura ficou meio deslocado aqui. Deixa eu ver se eu consigo mover sem ter que apagar de novo. Eu sou ruim de fazer o desenho. Vou mover aqui para cima. Ups. Pronto. Pronto. É isso aí. Acho que é isso. B e C estão em paralelo em cima, em série embaixo. A e D estão em série embaixo, paralelo em cima. Aí o grupo BC está em paralelo com o grupo AD, e aqui o grupo BC está em série com o grupo AD. Então eu acho que é esse desenho. A gente nem teve que pensar muito. Aí a gente podia agora testar, né, verificar se é verdade, se essa rede aí vai dar realmente aquela expressão lógica, testando alguns valores aí de combinação de A e D. Por exemplo, quando é que o Y vai estar conectado no zero? Para que ele esteja conectado no zero, é preciso que D e A, por exemplo, sejam 1, certo? Se D e A for 1, isso aqui vai dar 1 mais alguma coisa, com negação em cima vai ser 0. D e A conectado, D e A altos vão conectar o Y no zero por aqui. Ou então B e C. Ou D e A ou B e C. Então a conexão embaixo está certa.
Agora, se isso for verdade, o Y não deveria estar conectado no VDD. Então, digamos que A e D sejam 0. Aí, esse grupo aqui, ó, o A está aberto e o D está aberto. Aliás, A e D sejam altos, iguais a 1. Aí, o A está aberto e o D está aberto. Então, essa parte aqui, esses dois transistores de cima estão em abertos. Aí, o Y não conecta no VDD, independente dos valores de B e C aqui embaixo. E a mesma coisa para o conjunto B e C. Se B e C estiverem altos simultaneamente, ele não conecta lá em cima. Então, acho que vai dar certo. Quando é um caso que ele poderia conectar lá em cima, eu poderia ter, por exemplo, A igual a 0 e C igual a 0. Se o A for igual a 0, aí a tensão, a corrente passa pelo transistor A, e se o C for igual a 0, ela passa também pelo C. Aí, se o A for 0, ele não passa aqui, se o C for 0, não passa aqui. Então, A igual a 0 e C igual a 0, daria aqui, ó, A igual a 0 dá 0 nessa expressão, C igual a 0 dá 0 nessa, 0 com 0 dá 0, com a negação em cima dá 1. Então, tá certo. Funcionou. É isso aí. Aprendemos. Conseguimos fazer agora qualquer porta lógica, não é? Rapaz. Pronto, beleza. Lógica combinacional, pelo menos, está feito. É isso. Tá. Deu para pegar bem, professor. Deu para pegar bem. Deu para pegar bem. Tem alguns detalhes que eu não estou falando aqui, por exemplo, tem esses princípios aí que a gente tem que usar as redes complementares, eu expliquei para vocês. Você pode cometer um erro de não seguir essa complementaridade e sem querer dar um curto-circuito em cima ou embaixo. Aí isso vai dar um problema. Então, bom, se seguir as regras vai dar certo. O problema é se você não seguir as regras. Às vezes a gente não segue por algumas razões, quando a gente quiser fazer portas de alta impedância. Mas qual é outro problema que pode acontecer? Uma coisa que eu posso perguntar é o seguinte: qual é o problema com essa... Digamos que eu quero fazer a seguinte função lógica, y igual a A. Como é que a gente faz essa? O que é que vocês sugerem? Um NMOS só. Um NMOS só? A gente não vai usar o VDD e o Terra? Pensei de maneira boa. Não, acho que é isso. Peraí. Tá. O Michel sugeriu o seguinte, eu vou fazer assim, ó. O A tá aqui. Aí eu vou botar um NMOS, assim, e um gate. Bom, o A, bom, não sei. O gate vai aonde? O Y tá aqui. Acho que no A, né? O gate vai no A? Peraí, eu não sei se eu tô fazendo cagada, mas não tem diferença de potencial. Não sei, professor. Nossa, isso não parece um fio, não? Um fio, bom, um fio podia ser, mas um fio tem essa expressão lógica, mas eu queria um fio ativo, sabe? Que fosse capaz de restaurar o nível lógico. Por exemplo, imagine que o seu Y sofreu uma degradação aí. Por exemplo, você tinha um ruído que fez com que o nível do A ficasse diferente do valor nominal. O A deveria ser 0 volts, aí fica 0,3, por exemplo. Ou então deveria ser 1,8 e caiu para 1,5. Aí eu gostaria de ser capaz de restaurar o valor nominal dele. Pegar qualquer tensão acima de 0,9 e transformar em 1,5, e as tensões abaixo de 0,9 transformar em 0. Isso seria uma porta restauradora. Um buffer restaurador, certo? Um seguidor de nível lógico restaurador. Como é que a gente faz? Bom, uma ideia interessante seria o seguinte: que tal se a gente invertesse, botasse o NMOS em cima e o PMOS embaixo?
Vou dar uma ideia aqui para vocês, certo? Vamos fazer assim. Por que a gente não faz o nosso inversor sem inverter, desse jeito? Vou botar o Y aqui e o A aqui. O que é que essa porta lógica faz? Vamos pensar um pouquinho. O que foi que eu desenhei? Eu peguei o inversor e troquei troquei a posição do NMOS com a posição do NMOS. Mas eu disse para vocês que não era para fazer isso. Está errado. Vocês conseguem enxergar qual é o problema com esse design? Tem algum problema? Você quer manter a alimentação, né? Eu quero conectar o Y na alimentação dependendo do valor do A. Aí qual é a minha lógica aqui? O meu Y vai conectar no 0 se o A for 0, né? Porque esse NMOS vai ficar ativo. Esse PMOS, aliás. O PMOS, se o A for 0, o PMOS vai ficar a chave ligada, aí pega o Y e conecta no 0. Então, se o A for 0, o Y está conectado no 0. E se o A for 1, o PMOS abre, o NMOS fecha e o Y conecta no VDD. Então, ele restaura o valor do Y. Parece que funciona, né? Luciana, concorda? Lá vem. Professor, assim, é porque eu tô insegura sobre essa pergunta, né? Certo. Tipo, mas deixa eu não explicar vai pra ser vocês. sempre um, não, quando acontecer isso, porque eu tô achando estranho. Tá, deixa eu explicar para vocês. Essa pergunta eu não expliquei para vocês ainda. Realmente é para ficar inseguro, porque eu não falei muita coisa a respeito. Eu só disse que não era para fazer isso, mas eu não expliquei por quê. Então não tem problema de ficar insegura, Luciana. Eu sei que você deve estar desconfiada porque você fez o curso da vez passada, não foi? Sim. Então você já sabe que ela tem um problema. Não pode. Agora, por que não pode? Qual é o problema desse design? Deixar para meus colegas. Ele vai ser um o tempo todo? Não, porque dependendo do valor do A aqui, se o A for 0, você fecha o PMOS e abre o NMOS. Aí o Y está conectado no terra. Se o A for 1, você abre o PMOS e fecha o NMOS. Aí o Y conecta no VDD. Então parece que ele faz essa função. É um inversor de cabeça para baixo. Ele dá um não inversor. Só que ele não funciona. Não funciona muito bem. Por que ele não funciona? Qual é o problema? É o seguinte, o PMOS, ele não consegue puxar o Y na direção do 0, porque ele tem o corpo numa tensão alta. Então, quando o Y vem se aproximando da tensão 0, a tensão VGS, a tensão do dreno para o source no PMOS, fica menor do que a tensão VGS. Aí a corrente fica 0 e ele não consegue puxar o Y completamente para baixo. E o NMOS não consegue puxar o Y completamente para cima. Quando o Y se aproxima do VDD, a tensão VGS fica menor do que a tensão do threshold, do limiar. Aí a corrente de novo fica 0. Então ele produz um Y degradado aqui. Ele não consegue, o NMOS não consegue produzir um 1 forte. E o PMOS não consegue produzir o 0 forte. Por isso que a gente usa a lógica complementar. Esse design aqui ele não funciona. A gente não viu os detalhes ainda, porque o que é essa história de um forte e 0 forte e 0 fraco, um forte e um fraco. Mas nós vamos entrar em detalhes sobre esse assunto nas próximas aulas. Ok. Tá, vamos falar sobre isso depois. Pronto. Aí, continuando aqui com os nossos slides da aula, o livro está descrevendo aqui como é que você pensa nesses designs das portas, como é que você faz a rede PDN e a rede PUN, uma em função da outra, trocar a série por paralelo, basicamente. Aqui ele está escrevendo por que você não pode botar as portas não inversoras em cima e as inversoras embaixo. Está dizendo aqui, porque isso é uma má ideia. Foi o que eu acabei de apresentar para vocês, né?
Aí essa ideia aqui, ó. Se você tiver o PMOS conectado no VDD, isso aqui consegue produzir um de boa qualidade. Ele consegue mudar a tensão aqui do capacitor de saída de 0 para VDD. Mas se você botar um NMOS conectado no VDD lá em cima, ele não consegue produzir um nível alto de boa qualidade. O máximo que a tensão de saída vai ficar é VDD menos VTN, certo? Esse VTN é 0,7. Então, se o meu VDD for 0,8, 1,8, isso aqui vai dar 1,1 volts. 1,1 é uma tensão ruim. É um de baixa qualidade. É um degradado, que a gente chama. A gente chamou de um ruim aqui. Isso aconteceu porque a tensão VGS, a tensão daqui para cá, ela vai ficar menor do que a tensão de limiar. Aí, nesse caso, a corrente volta a ser 0. Veja, o source do NMOS é o ponto onde a tensão está mais baixa, que é de onde os elétrons têm que sair. Se o capacitor estava inicialmente na tensão 0, o source vai estar aqui embaixo. Quando a tensão vai subindo, essa tensão aqui vai ficar próxima da tensão VDD, que estava na entrada. Quando a tensão está próxima de VDD, o VGS vai reduzindo na direção de 0. Quando o VGS ficar igual ao VT, ou seja, quando a tensão na saída for VDD menos VT, aí a corrente fica 0, então a tensão para de subir no capacitor, aí ele não funciona mais. Ou seja, o NMOS conectado no VDD não consegue subir a tensão até o valor máximo. Ele vai parar de subir em VDD menos VTN. Esse VTN é a tensão de limiar do transistor N, do transistor negativo. Certo? E de maneira análoga, acontece um fenômeno parecido com o PMOS. Se você usar um NMOS para conectar o capacitor de saída no terra, o NMOS consegue trazer toda a carga desse capacitor para o terra. Porque o corpo dele está na tensão baixa, né? E a tensão aqui, a tensão VDS, a tensão VGS vai ser o 0. Se ele estiver no nível alto, vai ser 1. VDD 1,8 menos o S aqui vai dar 0, dá 1,8. Agora, se você usar um PMOS, a tensão VGS aqui em cima vai ser a diferença da tensão de saída para a tensão na entrada no gate. Essa tensão do gate, que é 0, menos a tensão de entrada. Quando essa tensão de entrada ficar pequena, próxima de 0, aí ela vai atingir, a diferença VGS vai atingir o valor do limiar. Vai ser o modo dela vai ser VTP, vai ser menos VTP. E o VGS é 0, e o VG é 0, e o VS vai baixando na direção do 0. Quando ela atingir o 0,7 volts, aí o VGS vai dar menos 0,7. E aí a corrente vai ficar igual a 0. Então ele não consegue baixar essa tensão abaixo do VTP. Ela vai ficar parada no VTP. E o VTP não é 0. Então isso vai produzir um 0 de má qualidade. Certo? Ou seja, os PMOS têm que ir na parte de cima e os NMOS têm que ir na parte de baixo. Se você inverter, eles não vão funcionar direito. Eles não vão conseguir produzir o 1 forte e o 0 forte de boa qualidade. Ele vai produzir um 1 degradado ou um 0 degradado. 1 degradado significa VDD menos VTN, e um 0 degradado é um VTP, módulo de VTP. Esse VTP pode ser na faixa de 0,25 a 0,7 volts, dependendo de qual a tensão que está sendo utilizada. Certo? Essas são as limitações aqui dos nossos transistores. Pronto. Ok, então a gente sempre vai usar a rede pull-up com PMOS, a rede pull-down com NMOS, e se você quiser fazer uma porta que seja uma porta não inversora, aí a gente normalmente tem que introduzir um outro inversor. Duas inversões desinvertem, né? Então, por exemplo, como é que eu faço uma porta AND? A gente faz a porta NAND e depois inverte. O esquemático é esse aqui, ó. Para fazer uma porta AND, você faz uma porta NAND e depois bota um inversor. É a maneira mais simples. O problema dessa maneira é que ela gasta alguns componentes a mais. Você vai ter 4 transistores para fazer a porta NAND e mais 2 transistores para fazer o inversor. Então, no total, tem 6
inversores para fazer uma porta AND. E isso explica por que no design aí dessas nossas máquinas que têm lógica combinacional, as pessoas preferem não utilizar a função AND ou a função OR diretamente. É melhor utilizar o NAND por causa dessa característica da eletrônica. Se você quiser fazer um NAND, vai gastar 6 transistores. Se você quiser fazer o NAND, são só 4. Aí o seu design vai ficar mais simples, mais enxuto e menor. Tranquilo? Ok. Tranquilo, bem interessante isso aí. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Nem sabia. É bem legal. E também fiquei muito indignado com essas coisas de. Quer usar aqui na. Quer não usar o Por que usar NAND, né? Por que usar NAND, né? Bom, tem uma razão também para usar NAND e não NOR. Lembre-se que dos conjuntos universais, você poderia usar AND e inversor, ou OR e inversor, ou então você pode usar só NAND ou então só NOR. Agora, por que não usar NOR? A gente vai ver isso quando estudar o balanceamento das portas. A porta NOR ela tem uma área muito maior do que a porta NAND. Então dá mais trabalho, ela consome mais espaço, mais área no dispositivo. Portanto, não é interessante. E fica mais lenta também. Ok. Pronto, então, o próximo assunto que a gente vai estudar na próxima aula vão ser portas de transmissão. Na verdade, a próxima aula eu queria fazer uma aula prática, montando alguns circuitos lá no SPICE Opus. Vamos ver como é que a gente usa o SPICE. E depois a gente fala de portas de transmissão. E de diagrama de palito. Então, para finalizar a aula de hoje, eu queria fazer com vocês um testezinho conceitual. Deixa eu ver aqui. Eu não preparei o teste direito. Tem um teste aqui do semestre passado, acho que a gente pode usar esse. Só para ver se a gente está entendendo as coisas direitinho. Deixa eu só mudar a data aqui do teste. E aí, como é que a gente vai fazer? Nós temos duas opções. Ou eu boto o teste para vocês fazerem no SIGA, ou a gente pode ir fazendo aqui e não vale nota. O que é que vocês preferem? Eu não sei, professor. Depende. Vale nota é como? É só um brilhinho ou é tipo massa? É um testezinho bem simples, tem 10 perguntas de marcar alternativa, 4 alternativas cada pergunta. Dá para fazer em 10 ponto minutos. Na média, então, né? Um ponto na nota da unidade, Mas aí é obrigatório, opcional? É obrigatório, tem que fazer o teste. Então vamos fazer na aula mesmo, uma coisa mais... Fazer discutindo, assim, não né? sei. Não sei, deixa aí, não sei. Sei não, tô louca. Se for na aula, não vale ponto, professor? Eu gostaria que valesse ponto de qualquer jeito, mas como é que eu vou avaliar na aula quem é que está fazendo? Na aula fica Pois é, professor. Melhor não Eu ia cigar. falar, melhor cigar. Mas aí é não para cigar, entregar né? só a próxima aula, né? Não, eu pensei em fazer agora. A gente tem 40 minutos ainda antes do... Tem 20 minutos antes do final da aula. Eu só não sei se daria as 10, mas dá pra... Não sei se dá tempo, professor. Mas Sem falar pode que ser depois que não. das 4, acho que a maioria também tem aula. Esse é o problema. Mas... No caso é para fazer porque no eu só estende papel. o prazo um pouquinho, não é porque se eu queria ver agora já, não sei. Tá, eu tô olhando aqui o teste conceitual. Tem algumas coisas que eu não expliquei muito em detalhe ainda. Tem algumas redes de portas lógicas, mas tem essa história da tensão de limiar do VT e do estado aberto e do curto-circuito.
que a gente não conversou direito, né? Então, eu vou só mencionar, eu vou explicar essa coisa para vocês e vou colocar o teste no SIGA para vocês fazerem. Deixa eu ver aqui. Acho que nessas transparências do Wester que está falando. Mas vai ser até qual horário, professor? Normalmente eu gosto de fazer no horário da aula. E dá para fazer em 20 minutos. É bem rapidinho. Aí faz na folha e manda foto, no caso, ou tem que usar o software? Tem algumas figuras, é melhor eu mandar o PDF e vocês preenchem no PDF. Dá para preencher direto no PDF, eu acho. Bom, o que é que faltou falar? É que se nenhuma das portas, nenhum dos transistores estiver conectando com nenhuma das duas alimentações, aí a gente tem uma saída de alta impedância, que é o estado lógico Z. E se os transistores, as duas redes estiverem ativas simultaneamente, aí você tem um estado lógico que é um curto-circuito, que a gente chama em inglês de crowbar, é um X, certo? Então tem esses dois estados lógicos aí novos. Existem 4 estados lógicos, 0, 1, que é conectar com a alimentação, Z, que é alta impedância, não está conectado com nada, e X, que é dar um curto-circuito, conectar com as duas alimentações ao mesmo tempo. Pronto, com isso vocês conseguem responder o teste. Aí eu vou colocar lá no SIGA. Para vocês fazerem agora, tá legal? Professor, Diego, professor, deu nem tempo de entender o que você falou. o prazo de entrega vai ser quando? Porque a gente vai ter que baixar um PDF, responder e depois enviar, certo? E eu não sei os meus colegas, mas eu tenho aula agora, 4 horas. Tá, então, como é que a gente faz? Quando é que a gente faz, então? Professor, é porque eu não sei a disponibilidade do senhor. O senhor não podia colocar para mais tarde hoje, não? Tipo, até umas 7 horas, 8 horas, para entregar no cigarro? Fazer hoje? Pode ser para entregar mais tarde. Da aula. Deixa Só o dá dia um todo, tempinho né? a mais, eu acho que já resolvia. Hoje à noite. Tá. Então eu vou colocar hoje de 18 às 19. Pode ser, tranquilo, que é o horário que termina a próxima aula, né? Se puder já liberar agora, professor, até às 19. Vou colocar. Agora, só para explicar o que eu estava falando ali, uma coisinha extra que vocês precisam saber. Se eu tiver uma conexão assim, por exemplo, olha só, vou pegar um transistor PMOS aqui e vamos dizer que eu boto um NMOS aqui e aí eu vou colocar aqui 2 entradas diferentes, A nesse, B nesse, e aí o meu Y, se o A for igual a 0 e B for igual a 1, o que é que acontece com esse Y nessa situação? Qual vai ser o valor lógico do Y? X? Aí vai ser X, né? Acho que vai ser um download, né? Vocês já ouviram falar nesse X? Um pouco em circuitos lógicos. Pode Os falar circuitos também. lógicos, Camila falou um pouquinho. Pronto, esse estado X aqui é o curto-circuito, certo? Curto-circuito significa ele está conectado ao mesmo tempo no VDD e no ground. Então, a corrente vai atravessar aqui do VDD direto para o ground, vai ter uma corrente grande, essa corrente aqui dá um curto-circuito. Os 2 transistores estão em série, dá um curto-circuito na saída. Se for uma porta de verdade no laboratório, sobe uma fumacinha, fica um cheiro de ampere, certo? Bacana. Beleza. Outra Silício situação... preto. Silício e plástico, dioxina, um monte de coisa ruim. Outra situação que poderia acontecer é eu colocar, por exemplo, vamos botar de azul aqui, A igual a 1 e B igual a 0. Aí o que acontece nessa situação de azul? Se o A for 1, não tem conexão em cima. Se o B for 0, não tem conexão embaixo. O que acontece com o Y? O Y não está conectado nem com o VDD, nem com o terra, não está conectado com ninguém. A gente chama isso aqui de estado Z, de alta impedância. Pronto. Vocês precisam dessa informação aqui
para fazer o teste. Beleza? Beleza, professor. E o resto é normal. Se tiver conectado com o VDD é 1, se tiver conectado com o Terra é 0. Então tem 4 níveis lógicos aí em eletrônica, pelo menos. É claro que o nível crowbar a gente quer evitar a todo custo. O nível Z pode ser útil se você tiver várias saídas conectadas num único ponto, você gostaria de manter várias delas abertas e utilizar apenas uma delas pelo menos na saída. Professor, Diga, Henrique. Mas esse curto-circuito, por que assim, ele deveria acontecer? Essa tensão não deveria ser suficientemente pequena para não isso ocorrer? O design do circuito foi você que fez, certo? O VDD é 1.8 volts, o Terra é 0. Então vai ter 1.8 volts aqui. Se você tiver uma chave com a resistência baixa ligada em 1.8 volts, aí vai dar uma corrente lá que depende da resistência. Então, quem é que disse que a tensão é baixa? Vai dar uma corrente. A gente pode calcular aqui, digamos, quanto é a resistência de um transistor desse, quanto é o R1. Vamos calcular o valor da corrente para ver se ela é danosa ou não. Digamos que o nosso R1 é na faixa de 1 kΩ, certo? Quanto é a corrente? A corrente vai ser o VDD dividido por, digamos, 2R1, porque tem 2 transistores em série. Aí, se o VDD for 1.8 volts, e aqui embaixo eu tenho 2 kΩ, isso aqui vai dar aproximadamente 2 por 2 dá 1 miliampere. 1 miliampere parece uma corrente pequena, mas lembre-se que o seu transistor tem microns de tamanho, uma fração de milímetro. Para esse transistor, onde a corrente máxima deveria ser pequenininha, essa corrente aí é grande e ela pode superaquecer o dispositivo. Ele não é feito para trabalhar com essa corrente durante tempos longos. O tempo em que essa corrente fica alta, geralmente, é o tempo de carga de um capacitor de femtofarads, de alguns femtofarads. Se você mantém a corrente de 1 miliampere num tempo longo, ele vai esquentar muito. Imagine, por exemplo, um computador como um processadorzinho da Intel que tem 1 bilhão de transistores. Se todos eles tivessem uma corrente dessa de 1 miliampere, a gente teria uma corrente de 1000 amperes. 1000 amperes não existe. Um curto-circuito teria queimado tudo antes disso. Então, 1 miliampere para um transistor é uma corrente muito grande. Principalmente durante um tempo longo, certo? Essa corrente aí é estacionária. Então, não é bom. O crowbar não é útil, certo? Primeiro, ele danifica, que é ruim, mas além disso, essa corrente ela não vai para o Y, não vai para o capacitor de saída. Então, ela não serve para modificar o estado lógico da saída. Aí não serve. Ok. Pronto, pessoal. Por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos fazer uma aulazinha prática. A gente já falou um pouco aí sobre essa porta lógica inversora, a constante de tempo que apareceu lá, que é o R1 vezes o C. Vimos como fazer portas lógicas em geral para a lógica combinacional. Agora a gente precisa começar a aplicar esses conceitos. Na próxima aula vamos fazer uma aulazinha prática usando o Spice Opus para medir esses tempos de atraso aí da mudança do nível lógico de uma porta lógica para outra. E aí a gente vai continuando a partir desse ponto. Escreva um presente aí no chat e até a próxima. Fala, professor. Tenha um bom final de semana aí. Tchau, tchau. Tchau, professor. Hoje não é terça, não? Eita, hoje é terça, né? Foi mal, galera. Desculpa aí, perdão pelo vacilo. Tchau, gente. Até quinta. Tchau, tchau. Até quinta.